Olá, gente! Tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem. Eu sou Patrick de Milhões e estamos dando início a mais um Verso Off Million. E hoje eu estou aqui com uma convidada maravilhosa, gente. Vocês não fazem ideia do quanto essa mulher é incrível e do trabalho que ela desenvolve. Então, hoje eu tô aqui com a Renata Bauer. Tudo bem? Tudo bom, Patrick? Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Tu és uma pessoa que eu admiro muito e muito agradecida, não só pelo convite, mas também pela tua amizade. Ai, claro, pra mim é uma honra ter uma mulher tão incrível, assim, com coração. Gente, vocês não fazem ideia da paz que a gente sente quando tá junto com ela. E é por isso que ela desenvolve esse trabalho incrível e ela vai estar se apresentando agora pra gente. Bom, meu nome é Renata Bauer, eu sou formada há 20 anos em psicologia, estou há 24 anos trabalhando com vulnerabilidades, né? Trabalhei no governo federal e no governo distrital, porque morei 30 anos em Brasília, então toda a minha carreira começou, em Brasília, né. Posteriormente eu assumi um projeto social na área de abuso e exploração sexuais no Rio Grande do Sul, e depois eu vim para cá para aliar qualidade de vida e trabalho. Então eu sou muito feliz com o que eu faço, né, faço realmente com muito amor, e é uma caminhada aí de bastante tempo, já tenho bastante história, viu, Patrick? E tu falando de amor, assim, eu penso que a psicologia, o tratar o ser humano é justamente isso, né, a gente ter esse olhar de empatia pelo próximo. Porque eu acho que uma pessoa comum, digamos assim, enxerga uma pessoa e só. Eu acho que quem tem esse olhar da psicologia, que trata, que entende um pouco mais da alma e da mente do ser humano, consegue olhar com outros olhos os comportamentos, as atitudes. É como se vocês enxergassem um pouco além, então é necessário ter esse olhar realmente de empatia e de amor. Bom, eu vou te contar então um pouquinho como é que começou essa história, né. Eu me lembro quando eu era muito pequena, pequena mesmo, devia ter uns 4, 5 anos, eu ajoelhada na cama pedindo a Deus para que me capacitasse, porque eu queria trabalhar com essas pessoas, eu queria trabalhar com pessoas que precisassem de ajuda, né. E eu sou cristã de formação, então isso para mim é muito, acho que Deus me capacitou, trouxe para mim essa, me colocou no caminho da psicologia, né. E eu sou muito feliz com o que eu faço, realmente, hoje eu não trabalho por necessidade, eu trabalho por prazer. E sou muito grata a Deus, porque trabalhando dessa forma, eu prospero, né, eu sou reconhecida, eu tenho credibilidade, as pessoas confiam no meu trabalho, então isso é muito bom. E é uma caminhada de muito tempo, mas também de muito estudo, né. Eu acho importante a gente, você falando, a questão da violência, das vulnerabilidades e a empatia, né. Por quê? Porque nós temos que entender que tanto a dependência química quanto a violência doméstica, elas são um processo de adoecimento emocional. Só que o que que hoje o ser humano cuida? Ele cuida do corpo, ele vai no nutricionista, vai ali no médico, no clínico, faz hemograma e tudo, mas a gente esquece de cuidar do nosso cérebro, da nossa mente, do nosso emocional. E o que que é o nosso cérebro? É o nosso gestor. Se o nosso gestor está desorganizado, está desequilibrado, todo o resto também vai se desequilibrar. Então eu falo muito para as pessoas e trago isso como uma reflexão para nós, por que que todo ano eu faço check-up com clínico, com ginecologista, com, sei lá, um médico que você precisa ir, oftalmo, dentista, mas eu não vou num psiquiatra, eu não vou num psicólogo. Sendo que, se eu não cuidar dos meus pensamentos, se eu não cuidar das minhas emoções, todo o resto vai ser prejudicado e vai adoecer. E é exatamente isso que eu vejo acontecer nos dias de hoje. As pessoas cuidando muito do físico e muito pouco do emocional. Não é à toa que hoje a gente vive, um nível altíssimo de suicídios, Sim. né. A gente vive uma doença emocional, é grave. Todo mundo hoje a gente fala: "Ai, eu tô ansioso, ai, eu tô depressivo". As pessoas tomando muita medicação, tarja preta, então é hora da gente parar e avaliar o que está acontecendo. Aonde é que a gente está pecando? Então é um momento do ser humano olhar para essa parte emocional, essa parte comportamental que às vezes a gente deixa de lado, porque, Patrick, dói. Uhum. Trabalhar o emocional, trabalhar o comportamento dói, mas a gente precisa. E eu acho interessante ressaltar isso, porque eu penso assim,
que essa questão do tratar o emocional, muitas das vezes, é visto até de uma maneira, preconceituosa. Eu sei porque, tipo, eu já tive momentos, assim, em que antes de eu buscar ajuda psicológica, às vezes dentro, assim, da minha própria casa ou no meu meio social: "Ai, tá ficando doido. Tu Uhum, tá doido pra querer fazer terapia?", hum, entendeu? Olha a maneira como é abordada. ex E às vezes: "Não, gente, a gente não tá doido, a gente não tá maluco nem coisa parecida", mas às vezes a gente realmente precisa, desse cuidado, né, da questão da nossa mente, porque querendo ou não, eu acho que começa pela mente. Porque quando a nossa mente não tá ok, o nosso corpo começa a adoecer. Então a gente começa a dar atenção para N coisas e principalmente nos dias em que a gente vive, que a gente é sobrecarregado de N coisas. E que nem a gente falou da questão de, o adulto sempre volta e pisa lá na terra da infância dele. Então, quantas coisas a gente não passa, né? E eu falo que hoje o que a gente tem é justamente isso. Muitos adultos frustrados, cheios de traumas, cheios de coisas que ele trouxe ali da infância, mas que ele não sabe como lidar. Às vezes com tem comportamentos aham, imaturos. exatamente, tem comportamentos que não sabe o porquê, Hum, não sabe o porquê tem aquela atitude, porque tem medo daquilo, porque tem trauma daquilo outro. E justamente foram situações que aconteceram, mas que adoeceram ele, mas que não sabe como tratar, né. exatamente. E tu traz uma coisa bem interessante. Eu já sou formada há 20 anos em psicologia, mas há um ano atrás eu me formei em pedagogia. Tu vai dizer assim: "Nossa, Uhum. psicologia e pedagogia, o que que tem a ver?" Tudo a ver. Por quê? Ah, o comportamento é aprendizagem, tá? Então, a primeira sociedade que a gente vive é a família. É a criança, ela vai imitar comportamentos que ela aprende na família, e ela não tem a noção do certo e errado. Se o pai mente, se o pai faz uso de substâncias, se o pai bate na mãe, se o pai tem alguns comportamentos inadequados, ela vai reproduzir. Porque para ela, o pai, a mãe, a família são referência, e tudo que a família faz está certo. E isso a gente leva para a nossa vida adulta, de forma consciente ou inconsciente, mas a gente leva. Então eu costumo dizer, por que que eu fui fazer pedagogia? Porque a partir do momento que você entende que comportamento é aprendizagem, quando você entende as metodologias e os processos de aprendizagem, a parte cognitiva, você começa a ter um entendimento também melhor dessa parte de aprendizagem comportamental. E está tudo interligado, né? Então, é muito importante, e aí eu friso isso também, que nós cuidemos melhor das nossas crianças. Como é que estão as nossas famílias hoje? Que tipo de família que existe hoje? Né, a gente tem que cuidar muito com a questão da babá eletrônica. Hoje em dia o pai e a mãe chegam em casa, eles largam o filho no celular, Uhum. entende? E essa criança, ela precisa de atenção, ela precisa de limite, ela precisa de carinho, ela precisa de interação, afinal de contas nós somos seres sociais, né, a gente precisa se comunicar, precisa interagir. Exatamente por quê? Porque aprendemos pela observação, pela interação. "Ah, Renata, mas eu chego morta de cansada em casa, eu chego tarde, tudo que eu quero é descansar". Bom, primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar, o planejamento para ter um filho, porque filho dá trabalho, Sim. né. Então é muito fácil: "Ah, vou botar um filho no mundo". Ok, mas te planeja primeiro, né. Vamos ver se tu tem condições, hoje para ter esse filho. Segundo, as crianças, elas não querem tempo, elas querem qualidade de tempo, que é coisa diferente. Eu posso passar 5 horas com meu filho e não ter uma qualidade de tempo. Eu posso passar 30 minutos com meu filho e esse tempo ser de uma qualidade monstra. Por exemplo, passo 5 horas na praia com meu filho, mas fico no celular às 5 Sim. horas. Uhum. Eu não tenho qualidade de tempo. E a criança percebe isso. Agora, eu vou para a praia com meu filho, eu fico 30 minutos brincando na areia com ele. O que que ele vai lembrar? Da praia de 5 horas ou da praia de 30 minutos? Exatamente. Né. Então, existe esse planejamento. Outra coisa que nós adultos muitas vezes não fazemos com as crianças: "Meu filho, a mamãe está cansada". Tu dá 30 minutos para a mamãe chegar, tomar um banho, descansar e os outros 30 minutos eu vou ficar com você jogando o joguinho que você quer, lendo um livro, o que você quiser a gente vai fazer. Então existe essa possibilidade de a gente planejar o nosso dia. E volto a dizer, como a rotina, como o planejamento diário é importante até para o nosso cérebro. Por quê? Porque quando você planeja as coisas, a probabilidade de você se frustrar é menor,
você reduz o teu nível de estresse, você reduz o teu nível de ansiedade. Por quê? Porque está tudo planejado. Uhum. Entende? Então você sabe o que fazer. Então, quando a gente trabalha dentro da dependência química, principalmente, que são pacientes que vêm de uma desorganização de rotina, emocional, de sono, tudo muito grande, primeira coisa que a gente faz, rotina, organização do teu tempo. Aí a gente começa a organizar esse cérebro também, porque o cérebro funciona como um computador. Você vai colocando aplicativos nele e aí ele vai identificando, bom, esse aplicativo eu uso mais, esse aplicativo eu uso menos, isso aqui eu preciso fazer um backup, né? Isso aqui eu preciso fazer o upgrade. Então, quando você coloca essa rotina, o teu cérebro começa a identificar o que que ele precisa trabalhar mais, quais as funções que ele vai usar mais. Então, rotina para o ser humano é vida, é saudável, é qualidade de vida. E eu acho que justamente, às vezes, a falta dessa rotina, do ter o que fazer, tanto que a gente tem um dito popular lá fora que fala: "Ai, mente vazia é oficina do diabo", né. Então, eu acredito que justamente seja voltada para isso, né, porque quando a gente não tem essa rotina, quando a gente não desenvolve hábitos saudáveis, quando a gente não cria, né, não tem controle, digamos, sobre a nossa vida, a gente fica ali A com mercê, aham, é bem como o Zeca Pagodinho fala: "Deixa a vida me levar". exatamente. Só que esse "deixa a vida me levar" gera insegurança, Uhum. gera medo, gera frustrações. E aí o que que acontece? Se eu sinto mal, Patrick, por óbvio eu vou me comportar mal. Né, eu costumo dizer que o pensamento leva a um sentimento que leva a um comportamento. Então, se eu penso mal ou se eu não tenho o que pensar, eu vou desenvolver sentimentos ruins, por consequência, eu vou me comportar de forma ruim. Agora, se eu consigo organizar o meu tempo, ter boas atitudes, ter bons pensamentos, aí a coisa vai fluir. Sim. Né. Então, tudo está ligado ao nosso pensamento. E aí a gente também não pode esquecer que nós somos seres corpo, alma e espírito. Eu tenho que trabalhar essas 3 partes no meu co na minha vida, né, cada um com as suas crenças, da sua forma, mas isso precisa ser entendido, porque eu costumo dizer, né, dentro da dependência química, que a gente trabalha com o tripé, mas que isso serve para a vida também. Se eu só trabalho o físico e não trabalho o resto, o meu banco vai ficando guenzo, Uhum. né. Se eu só trabalho um pé ou só trabalho 2, eu vou sobreviver? Vou, mas eu vou estar sempre aqui, ó, Sim. na corda bamba, né. E quem é que gosta de ficar numa cadeira sentado na corda bamba? Você sempre está com medo que vai Aham, vai cair, cair. né. E isso vai gerar estresse, isso vai gerar uma produção maior de cortisol, vai gerar fisicamente o teu corpo vai sofrer, e aí ele vai adoecer, aí a gente entra no processo de adoecimento mental, físico e espiritual. Entende? Então é importante você cuidar de tudo, como um todo. Eu não estou dizendo: "Ah, a partir de agora eu só vou trabalhar o meu corpo ou vou deixar de trabalhar o meu corpo". Não, a gente precisa de tudo em equilíbrio. Eu preciso trabalhar o corpo, eu preciso trabalhar a mente, eu preciso trabalhar o espírito de forma E organizada. eu acho que justamente tu toca num ponto importante quando tu fala, o equilíbrio, que é justamente o que falta às vezes na nossa vida, né, na questão de cuidar com esse todo, e aí quando a gente tem esse desequilíbrio, aí a gente vem com essa questão da dependência emocional, da Exatamente. dependência química e N outras coisas, mas é justamente porque de alguma forma a gente está tentando compensar esse equilíbrio. Exatamente. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com dependência química, o que que a gente fala? Que o uso de substâncias é a cereja do bolo. Opa, como assim? Na verdade, o dependente químico, ele está num processo de adoecimento, e isso é importante frisar. Dependência química é doença, então precisa ser Uhum. tratada, tá? O cara, ele não usa droga porque ele é vagabundo, porque ele é um lixo, porque ele não presta. Não, ele tem ali motivos emocionais que fazem com que ele precise usar a droga para sair do sofrimento, porque a droga dá prazer, tá. Então tem um trauma emocional, tem um sofrimento que eu não estou sabendo lidar, e Uhum. aí eu preciso achar uma válvula de escape. E a válvula de escape pode ser a dependência química, pode ser uma violência doméstica, né. E aí quando eu falo de violência doméstica, a gente sempre traz muita questão da violência doméstica na mulher, tá. Mas hoje a gente também vê muito forte essa violência com os filhos, Sim. né. Então quer dizer, a violência doméstica não é só a mulher que sofre, toda a família também.
né. E outra coisa que eu acho interessante falar, o quanto a violência doméstica está atrelada à dependência química. Muitas mulheres que sofrem, violência doméstica, os maridos fazem uso de substâncias, ou muitas mulheres que sofrem violência doméstica se tornam dependentes químicas. Por quê? Porque é uma forma de sair do sofrimento. Na verdade, o ser humano não gosta de sofrer e a gente não foi feito para sofrer. Uhum. Quando eu sofro, eu preciso achar um escape, eu preciso achar uma fuga, né. E aí cada um cria ali os seus escapes. Tem aquela pessoa que vai para o vício da compra, a outra vai para o vício do jogo, a outra vai para o vício da alimentação, o outro vai para substâncias, psicoativas, né. Então o ser humano, ele sempre vai buscar, formas de sair do sofrimento, formas saudáveis ou não. Quando a gente sai do nosso equilíbrio, quando a gente sai da nossa homeostase, aí eu entro num processo de adoecimento, tá. E aí é importante a gente entender que existe tratamento e que tem que ser visto como doença, porque enquanto não se tirar esse preconceito da violência doméstica e da dependência química, nós nunca vamos reduzir números. Sim. É impressionante o número de mulheres que são agredidas no Brasil, isso números que a gente dos casos que são denunciados, fora os casos que não são denunciados, que a gente nem imagina, tá. E a questão do uso de substâncias, é absurdo o número de pessoas que fazem uso de substâncias. Então, só que e a gente conversando aqui, então me vem à mente o quanto também, tipo, esse número na realidade aumenta, porque o que a gente vê hoje são as pessoas cada vez mais novas entrando nisso, né. Eu falo assim porque, tipo, ai, sei lá, eu vou em balada e coisa parecida, então a gente sabe que, tipo, se tornou comum hoje, "Ah não, é só uma balinha. Ah não, é só isso". Então realmente por trás disso, às vezes, não é só a diversão, não, é de alguma forma eu tô tentando fugir disso. Eu quero usar isso porque eu preciso esquecer disso, eu preciso esquecer daquilo. Ah, eu só quero me divertir. Quando na realidade tem algo muito mais, um motivo muito mais forte do que só a diversão por trás de tudo Exatamente. isso, né. E é interessante você trazer isso, Patrick, porque, por exemplo, esse ano eu completo 45 anos. E eu já fui adolescente, na Uhum. minha época tinha maconha, eu não tinha cocaína, não tinha o crack, não tinha os sintéticos tão fortes, mas a maconha, a gente já tinha conhecimento, né, de alguns amigos que faziam uso e forte. Mas a gente saía e a gente se divertia muitas vezes bebendo água. Uhum. Então, é para você ver o nível de adoecimento dessa geração. O quanto a droga ela entrou e permaneceu nessa geração. Vamos pensar hoje no vape, que é uma droga, né. Exatamente. E hoje em dia, tem adolescente de 13 anos, 14 anos, que usa vape e a família acha bonito, acha normal, né. Outra coisa que é importante, gente, álcool é droga, porque também tem aquela coisa: "Ah, mas o meu filho só bebe". Tá, mas hoje, né, nesses 24 anos de caminhada, muitos dos meus pacientes, eles começaram fazendo uso de substâncias aonde? No álcool e no cigarro. Por quê? Porque são as drogas lícitas, são as drogas que tem em casa, né. "Ah, mas como é que você entrou?". "Ah, meu pai pedia para eu fazer uma caipirinha, eu ia lá e dava uma bicada". Uhum. Quantos anos você tinha?". "Ah, eu tinha 6 anos, eu tinha 8 anos". Né, aí tudo isso vai fazendo o quê? Com que a criança, ela ache que aquilo é normal, que aquilo pode ser feito. E aí geram os problemas, depois na adolescência, né, e na fase É, adulta. na realidade eu acho assim, né, porque daí a gente conhece Ns casos, Ns Uhum. pessoas, né. Então realmente, às vezes eu conheço realmente pessoas que, tipo, sei lá, só consomem álcool, não consomem nenhum tipo de droga, mas em compensação são alcoólatras, assim. E realmente o álcool, ele é algo que vem tanto quanto qualquer outra droga, mas eu acho que por ser uma que é mais acessível, tem gente que, sei lá, que já amanhece bebendo, É, e que e é bebe todos os interessante você dias. dizer Uhum. isso, por quê? Porque às vezes a pessoa só fala assim: "Não, mas eu não sou alcoólatra", Aham. né. Tá, então vamos lá, o que que é o alcoolismo? Aquela pessoa que todos os dias faz uso de uma latinha de álcool, ela já é considerada alcoólatra. Por quê? Porque se ela não beber aquela latinha, parece que o dia dela não foi completo, tá. Então isso já é considerado alcoolismo. "Ah, mas eu só bebo final de semana". Tá, mas você bebe como é que é o teu beber final de semana? "Não, quando eu bebo final de semana, eu bebo até cair".
eu perco a noção. Isso também é alcoolismo. Então é importante a gente entender também o que que é como é que se dá esse uso de substâncias, né. "Ah não, eu só faço uso de cocaína no final de semana", por exemplo, é muito comum, "Ah, é uso recreativo, eu faço uso em festas", tá, mas todo final de semana tu vai em festa, quantos gramas de cocaína você usa por vez? Né, eu tenho paciente, por exemplo, que fazia uso de 5 gramas, 10 gramas de cocaína no final de semana, é um uso abusivo, né. E eu costumo dizer que a dependência química é a doença do ainda. Eu ainda não virei compulsivo, eu ainda não fui para uma droga mais forte, porque como eu te falei, a maioria começa no álcool e no cigarro, e muitos terminam na sintética, terminam na cocaína, terminam no crack, né. Então é a doença do ainda. E toda a família, acaba, sofrendo com isso, toda a família adoece com esse processo, né. E aí a gente falando da questão do álcool, trazendo para a violência doméstica, muitas das minhas pacientes que eu atendo: "Tá, como é que era isso?". "Ah, ele bebia, ficava agressivo e me batia". Ou seja, a violência doméstica está muito atrelada ao uso de substâncias. É importante a gente também ter esse olhar, né. E eu fico muito preocupada com os números estatísticos. Então, por exemplo, eu acompanho muitas pesquisas, federais. Esses tempos eu estava lendo uma pesquisa do Senado Federal que foi feita. Se eu não me engano, porque é muita informação, a cada 5 minutos, 3 mulheres são agredidas no Brasil, a cada 5 minutos, né. Então, assim, é muito grande, pelo eu não me engano, mas não me lembro, assim, mas parece, tá, depois eu posso confirmar para ti, que de cada 10 mulheres, 7 já sofreram violência doméstica. Uhum. Então é um número muito alto. E volto a dizer, disso mulheres que, f fazem boletim de ocorrência e solicitam medida protetiva, fora aquelas que ficam no silêncio. E eu acho, até interessante a gente falar assim, porque às vezes eu acho que tem mulher que nem tem essa consciência de que ela é vítima, né, de violência doméstica. Tem muitas mulheres que não têm essa consciência. Não, por quê? Porque na verdade o que que a gente traz como violência doméstica? Ele me bateu, Uhum. né, então a gente fica muito na questão da agressão física. Só que a violência psicológica, ela é muito mais sutil e ela gera um adoecimento emocional muito maior do que às vezes a violência física. Porque a violência física você toma um tapa, fica 3 dias com a cara roxa, mas passou. Mas e aqui dentro? Uhum. O sentimento de impotência, o sentimento de vergonha, o sentimento de baixa autoestima, de baixo valor que essa mulher adquire quando ela passa por uma situação dessas. É, porque daí eu imagino que uma pessoa que é vítima, assim, de violência, Uhum. pensa: "Ai, o que eu fiz pra merecer isso? Nossa, eu Se tô aqui sente cuidando". culpada, Eu ela não tô se vê como vítima, ela se vê como responsável. Eu apanhei O por que um foi que eu motivo. fiz de errado? Por que que eu Exatamente. mereço passar por isso, né. Então tem muito esse tipo de questionamento, assim. Exatamente. E aí vem a culpa, vem a vergonha. Acho importante também, Patrick, a gente dizer o seguinte, que a dependência química e a violência doméstica, ela não tem classe social, ela não tem raça, ela não tem cor e ela não tem religião. Todos nós estamos, sujeitos a passar por esse tipo de situação. Acredito eu que a gente está conversando aqui, tu está lembrando de um monte de coisas. Uhum. Várias pessoas que você atende ou que de repente você convive, que às vezes te contaram algumas coisas que não se deram conta que estavam passando às vezes por uma situação de dependência ou uma situação de violência. Sim. Né? Então é importante a gente debater sobre isso, é importante a gente falar sobre esses assuntos, porque eles fazem parte sim da nossa realidade. E é importante que nós, enquanto cidadãos, que a gente solicite ao governo, seja federal, municipal, estadual, distrital, que tomem políticas públicas adequadas para realmente reduzir esses números. E não só na fase adulta, a gente precisa pensar na prevenção. Eu preciso pensar naquela criança que está lá na escola com 3, 4 anos, que já está vivendo numa família disfuncional, com situação de dependência química, com situação de violência doméstica. Por quê? Porque no futuro é ela que vai estar solicitando ajuda. Então é preciso quebrar esse ciclo de violência, tá. Eu sou muito a favor, Patrick, da prevenção e de uma política pública articulada, saúde, educação
e assistência social. Se a gente não trabalhar essas 3 políticas públicas de forma articulada, nós no Brasil nunca vamos mudar os nossos números. Só que aí que tá, quando fala, eu acho, de mudar, parece que Uhum. requer trabalho, se requer esforço, se quer, que a gente faça algum movimento. Então, quando é muito comum, hoje a gente, tipo, sei lá, a gente passa pela rua, vê um dependente químico, se tornou comum. A vizinha, o marido da vizinha vive batendo nela, se tornou comum. A minha vizinha ali bate no filho dela até a mais hora, se tornou comum. Então, A gente parece se que acostuma com o ruim. exatamente, esse se tornar comum, pensa: "Ai, eu vou fazer o quê? É normal, ela apanha todo dia e não deixa esse homem. Ai, ele vive indo para o centro de reabilitação, quando ele sai, passa alguns meses, ele vai. Então, pra que eu vou fazer um movimento? Pra que eu vou fazer uma mudança no sistema, se sempre vai existir?" Porque ainda não chegou na sua porta. Aham. Porque quando a violência doméstica chegar na sua porta, quando a dependência química chegar na sua porta, você vai ver a importância do movimento. E aí eu vou te contar uma historinha que aconteceu comigo, logo que eu estava lá iniciando a minha caminhada na vulnerabilidade, eu fiz um estágio na Vara da Infância e da Juventude de Brasília. E eu trabalhava com medidas socioeducativas, então eu atendia os adolescentes que eram sentenciados com medidas socioeducativas. E aí eu estava fazendo um trabalho de faculdade ali, terminando a faculdade, e uma amiga minha foi lá na vara da infância para eu entregar o trabalho, a minha parte para ela, e ela viu um menino de 12 anos algemado. Aí ela virou para mim e falou bem assim: "Renata, um menino de 12 anos algemado, isso não te deixa, assim, assustada?" Eu falei para ela: "Não, aqui isso é normal." Quando eu falei isso, eu falei: "Não, parou tudo. Esse tipo de situação não pode cair na normalidade, Sim. não pode cair na rotina. Eu tenho que me assustar, eu tenho que me confrontar com isso." Então é isso que eu te falo, como as coisas acontecem de uma forma, tão rotineiro, a gente acaba se acostumando com essa realidade, mas nós não podemos nos acostumar com isso, porque se eu me acostumo, a coisa vai tomar uma proporção que daqui a pouco a gente não tem mais como controlar. Uhum. Então isso eu tomei para minha vida. Então cada paciente que entra no meu consultório, que eu faço atendimento, eu não me acostumo com aquela situação. Todos os dias eu faço um trabalho de me me compadecer com a dor do outro, porque quando eu me compadeço com a dor do outro, eu saio da minha zona de conforto. Então cada paciente que entra no meu consultório, que entra para atendimento comigo, ele é único, ele é especial e ele vai ter toda a minha atenção, ele vai ter todo o meu acolhimento e ele vai ter todo o meu amor, porque ele é único. Às vezes, aquele atendimento muda a vida dele, Sim. e eu só tenho uma chance de mudar a vida dele. E aí eu acho que é justamente aí que tá, porque daí esse acolhimento, esse "eu te entendo", porque às vezes é do que a gente precisa, né, de alguém que realmente consiga compreender e que consiga nos enxergar. Porque o que acontece? Essas pessoas, a maioria das vezes, elas são o quê? Invisíveis Exata para a sociedade, entendeu? exatamente. "Ai, sai daqui, sai da minha calçada, vai pra lá". "Ah, deixa lá". "Não, eu não vou ligar, ela tá apanhando porque ela quer, eu não vou me meter e tudo". Então hoje eu falo assim que pra mim era muito mais comum, digamos, sei lá, ouvir, digamos, o conselho tutelar. Hoje a gente não ouve mais tanto, eu sei, porque quando eu era criança eu tinha muito medo do conselho tutelar. Quando a criança estava: "Olha, eu vou chamar o conselho tutelar e ele vai te levar". Rápido a criança se comportava. Hoje tem criança que nem sabe o que é conselho tutelar. E eu vejo assim também, a perda dessa questão do limite, das Uhum. regras, né, então é importante também dizer isso, criança, o ser humano, ele precisa de limite, ele precisa de regras, Sim. né, então na minha época a vara da infância era havaiana, né, era a vara de marmelo. Por quê? Porque é importante para a criação da criança ter o limite, porque se a criança não tem o limite, se a criança não tem o controle, ela é uma criança, ela vai fazendo, entende? Ela não, e como eu falei para ti, ela não tem esse discernimento do certo e errado, ela vai fazendo. E aí chega na fase adulta, ela acha que ela pode tudo.
né, e aí entram também as questões de vulnerabilidade. Então, ter saber que o conselho tutelar é efetivo, saber que a assistência social é efetiva, saber que a gente tem uma saúde efetiva e que tem pessoas que estão olhando para nós, isso faz com que a gente se sinta mais segura até para uma denúncia, Uhum. né, porque às vezes fala assim: "Ah, mas ela apanha todos os dias e não faz nada", mas você não sabe se aquela mulher de repente não tem condições de sair de casa, porque o marido não a deixa trabalhar, não a deixa estudar, emocionalmente ela está destruída, porque as mulheres chegam para nós destruídas, muitas vêm de uma família onde a violência doméstica já começava desde a infância, então ela não conhece outra realidade, ela não sabe lidar com uma outra realidade, e mudar dá medo, mudar gera insegurança sim. Então imagina, eu passei 30 anos numa condição de violência doméstica. De uma hora para outra a pessoa fala assim: "Sai de casa e se vira", mas eu não sei me virar, eu não aprendi. Então é recomeçar e uma mudança de 30 anos de comportamentos adquiridos. Então por isso que esse processo de mudança comportamental, tanto na violência doméstica quanto na dependência química, ele é moroso e ele é diário. Por quê? Porque essa pessoa ela vai ter que reaprender a viver, Exatamente. né. E aí, claro, aí a gente aprende a viver. Eu costumo dizer para os meus pacientes que, quando a gente está num processo de tratamento psicológico, a gente volta à alfabetização. Como assim, Renata, você volta à alfabetização? Quando você vai aprender a ler e a escrever, você leva ali no mínimo 1 ano, 2 anos, né, para mudar, para adquirir esse comportamento. A gente se esforça. Para mudança comportamental de violência doméstica e dependência química, você tem que se alfabetizar, você tem que desconstruir toda a tua aprendizagem anterior e ressignificar tudo o que você aprendeu. É como você pegar um livro e reescrevê-lo. Com outras palavras, com outras capacidades, com outras histórias. Eu tenho que adquirir competências e habilidades que às vezes nem eu sei que eu tenho. Então, por isso que é um processo moroso, por isso que é um processo, de repente, desafiador e dolorido. Mas é importante começar, porque depois que a gente começa, não para mais. E nós vemos, assim, resultados maravilhosos. Eu tenho, por exemplo, uma acolhida que eu acompanhei, que ela chegou para mim, Patrick, com dificuldade de andar, andava, com muleta, né, não se exercitava, totalmente fragmentada em função de um histórico de dependência química e violência doméstica. Hoje, essa mesma mulher faz exercício físico, está se tornando uma atleta eu não sei, não é paralímpica, eu não sei como é que fala, mas é uma para-atleta, né, autoestima, sabe, lá em cima. Então assim, existe a mudança? Existe. Tem que ter o acompanhamento? Tem, mas a pessoa querer é essencial. Então, e é interessante tu trazer isso justamente para que a gente entenda que passam por esse processo e a gente às vezes precisa de um pouco de fé, né. Então tu ter fé nessas pessoas, essas pessoas terem fé Uhum, em si, saber que tipo existe um outro caminho, uma outra maneira, que histórias como dessa moça que acabou ali superando os seus limites, os seus desafios, os seus vícios, os seus traumas, uhum, né, uhum. reescreveu a A sua história, história. é muito importante. E é muito importante esse trabalho também que Hum. tu desenvolve. E eu gostaria também, né, de aproveitar esse momento para que se tu tivesse de fazer algum apelo ou deixar algum recado, então esse é o Bom, momento. é assim, o que que eu quero, tem 2 coisas que eu quero falar aqui que é muito importante. Eu vejo, desde que eu me mudei para cá, Porto Belo, Itapema, Bombinhas, a nossa região aqui da Costa Esmeralda, os casos de dependência química e os casos de violência doméstica têm aumentado muito, tá, consideravelmente. Mas aqui nessa região a gente ainda não tem credenciamento de instituições de terceiro setor que desenvolvam esse trabalho, tá. Então eu faço esse apelo aos municípios da Costa Esmeralda que comecem a ter um olhar para essa situação de vulnerabilidade, porque a gente está vivendo um desenvolvimento econômico, só que a gente está esquecendo que o desenvolvimento econômico traz problemas sociais. Então é importante o desenvolvimento econômico, mas o planejamento para dar conta dessa sociedade, né? Que comecem a pesquisar, instituições que desenvolvam trabalhos de acolhimento, que façam trabalhos de tratamento com dependentes químicos, com mulheres e crianças vítimas de violência e façam os credenciamentos, sabe. A gente precisa ter um olhar, para isso.
as mulheres e as pessoas que passam por essas questões, famílias, busquem ajuda, tá? Como eu falei para vocês, tanto a violência doméstica como a dependência química geram adoecimento e doença tem tratamento, tá? É importante a gente falar isso. Quero também, aqui, Patrick, agradecer muito hoje a organização de sociedade civil que eu trabalho, que é a Árvore da Vida, tá? Nós temos hoje 3 unidades de acolhimento de mulheres vítimas de violência, que são essas unidades, estão localizadas em Balneário Camboriú, Itajaí e São José. Então, desde que a instituição foi criada, há 7 anos atrás, nós já atendemos mais de 2.000 mulheres vítimas de violência doméstica, ou seja, só nessa região. Então é uma coisa que tem que ter um olhar, Hum. né. E, nós temos a comunidade terapêutica Árvore da Vida, que é localizada em Itajaí, que trabalha com atendimento para tratamento de dependentes químicos, tanto homens quanto mulheres, né. Hoje a gente tem as 2 unidades. Então assim, o trabalho existe, é um trabalho bem feito, temos resultados maravilhosos, mas a gente também precisa dessa parceria público-privada. É importante que o governo, né, veja, o terceiro setor como uma parceira, como uma possibilidade de parceria no trabalho de tratamento e também de prevenção. Porque quem está na ponta, Patrick, sabe o que está acontecendo. Eu estou ali diretamente com a população de rua, eu estou ali diretamente com a população vulnerável, entende? Então, assim, é importante também que Ministério Público, Judiciário, Legislativo, Executivo saiam dos seus gabinetes, tá? E comecem a entender o trabalho que a gente desenvolve, porque ficar no gabinete fazendo lei e dizendo como que a gente tem que trabalhar, o que está certo, o que está errado, é fácil. Eu quero ver essas pessoas que estão no gabinete cair para dentro de uma unidade com 40 mulheres acolhidas, extremamente devastadas, com 60 homens, com a vida totalmente devastada em função de uso de substâncias. Eu quero que eles falem com essas famílias que sofreram com violência, que sofrem, né, com a violência, que sofrem com a dependência química, para que eles vejam a realidade. Porque isso eu sinto na pele. Você vai conversar com o promotor, você vai conversar com o juiz: "Ah, mas eu quero o relatório, eu quero isso". Cara, o relatório não te fala a realidade que Uhum. a gente vive todos os dias. Eu sei o que que é um paciente, chegar lá todo em frangalhos, eu não estou falando só em frangalhos de corpo físico, mas emocionalmente, e aí você vai vendo a história dessas pessoas, você se compadece, porque você pensa assim: "Se tivesse tido uma assistência social, se tivesse tido uma saúde, se tivesse tido uma educação lá na base, na primeira infância, provavelmente essa pessoa hoje não estaria aqui". Sabe, então eu faço esse apelo, e faço esse apelo às pessoas, que nós como cidadãos, que nós procuremos, exigir dos nossos políticos aquilo que nos é direito, porque nós pagamos impostos e altos, tá, e a gente tem o direito de exigir o que nos falta, o que não nos está sendo oferecido da forma como deveria ser, com qualidade. Exatamente. Gente, diante, né, desse apelo, dessa fala da Renata que entende e que vive diariamente perto, né, dessas pessoas, então ela melhor do que ninguém para dizer a necessidade, e a gente também que vive em sociedade também consegue, né, perceber que realmente existe essa carência e que quando tem esse suporte, que realmente tem essa rede de apoio, em que todo mundo trabalha ali como um conjunto, a sociedade consegue funcionar melhor, né. E gente, esse foi o nosso podcast de hoje. Eu gostaria de agradecer a Renata. Nossa, foi de extrema importância, esse nosso bate-papo hoje aqui. Tenho certeza que foi muito esclarecedor e que vai ajudar muitas pessoas, né, que vão assistir esse podcast. Eu tenho certeza que de alguma forma vai acrescentar algo na vida. Obrigada, Patrick. Mais uma vez te agradeço muito de coração e me coloco à disposição aqui. Quem tiver dúvidas, né? A gente está aqui disponível, o que for preciso. E muito obrigada mesmo. Eu espero que muitas pessoas sejam atingidas por esse podcast e que realmente a gente possa levar cada vez mais informação para quem precisa.
Então, que você continue desenvolvendo esse trabalho incrível e que realmente continue com essa luz, esse brilho, essa empatia, esse amor pelo trabalho e pelo próximo, que é o que faz, né, com que realmente o mundo siga. É de mais amor e de mais empatia que a gente Eu gosto precisa. um dos filmes que eu gosto muito, Patrick, só para terminar, e que me leva a continuar é o Patch Adams, O Amor é Contagioso. Eu ainda acredito que o amor salva, Ah, então é isso, gente. tá. Gente, que entrevista incrível, né, maravilhosa. E esse foi o Verso Família de hoje. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu te convido a estar se inscrevendo todas as semanas, quarta-feira, às 8 horas da noite, tem episódios novos no canal Version of Million. Então, você que ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe o link ali do nosso canal para outras pessoas. Nossa, todas as semanas tem mulheres incríveis aqui que realmente inspiram e eu tenho certeza que quem ali se inscrever e acompanhar vai amar também. Então, eu sou o Patrick de Milhões e esse foi o Version of Million de hoje.